A igreja, até aqui nos ajudou o Senhor. E pastor, eu peço permissão para quebrar o protocolo um pouquinho. Primeiro, como eu sei que cristão não é nada curioso, eu vou explicar o porquê dessa roupa. É porque eu tenho 3 coisas que eu amo sobremaneira. Primeiro, ser serva do Senhor. Segundo, ser brasileira. Eu gosto de ser brasileira. E terceiro, ser mulher. E eu já vi que as mulheres daqui são poderosas. Foi levantado o desafio aqui e a mulherada bateu o recorde. R$4 a mais, mas são R$4 a mais em nome de Jesus. Então louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu quero agradecer a acolhida, o carinho, a disposição de cada um de estar conosco aí nessa empreitada de missões. Eu quero agradecer de todo o coração, em nome da equipe, as irmãs do Urerê, que trabalharam aí fervorosamente, graças a Deus que metrô não cobre excesso de bagagem, porque senão nós estaríamos perdidos com tanta comida. Quero agradecer pela vida dos irmãos com seus carros, porque tem muita gente que tem carrão, coloca lá aquele adesivo, propriedade exclusiva de Jesus, só Jesus anda nele, mais ninguém. Então você precisa de carro missionário, irmão, pelo amor de Deus. E eu vi que os carros aqui são missionários, louvado seja Deus por isso. Algumas pessoas que nós estivemos visitando, muito obrigada por ter vindo. E se não nos vermos mais, vamos nos ver no céu, eu creio em nome de Jesus. Amados irmãos, culto de missões é culto que me dá satisfação, que me dá prazer, porque Charles Spurgeon, grande pastor batista, diz que todo missionário, ou ele é todo um cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Então, se você teve um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor Jesus, não tem como não ser um missionário. Não tem como. Obviamente existem funções específicas para as quais Deus levanta pessoas específicas. Mas missionário é todo aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus. Não tem como ser diferente. Não existe como. Senão você não foi salvo. Senão você não sabe quem é Jesus. Porque quem conhece Jesus quer compartilhar Jesus. E eu costumo brincar que Jesus é a única pessoa boa que eu conheço, porque ele é tão bom, tão bom, tão bom, que até sogra ele salva. Salvou a sogra de Pedro. E ela, quando se viu curada, o que ela fez? Levantou para fazer missões, para trabalhar para Jesus. Então, é assim na vida daquele que conhece o Senhor. Posso fazer o marketing, pastor? Aqui, como foi dito pela manhã, achei tremendo, creio que uma revelação da parte do Senhor. Isto não é pêndulo para fazer hipnotismo e nem é funda para matar gigante. E o seu pastor não desconverteu, ele continua sendo batista. Isto é um memorial para você, toda vez que bater os seus olhos, lembrar de missões. Orar por missões. Orar pelos missionários, porque não se faz trabalho espiritual sem oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E aonde eu aprendo isso? Lendo a Sagrada Escritura. Qual foi a pessoa que mais orou? Jesus Cristo. Ou estava ensinando, ou estava orando. Ou estava orando, ou estava ensinando. Mas só que tudo tem um preço, né, gente? Só salvação é de graça. Então lá nos fundos, eu tenho meu gerente de logística, o irmão Tião, que está ali para atender você com muito carinho. E aí, pela quantia módica de R$5, você vai estar nos ajudando a fazer missões. Porque missões se faz orando, missões se faz indo, e missões se faz contribuindo, adquirindo a sua bolinha de oração, viu, gente? Eu agradeço desde já, em nome de Jesus, sobretudo as crianças que compraram a ideia, estão aí com seus colarezinhos, isso é muito legal. Sem delongas, vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor.
Romanos capítulo 1. Eu peço que você faça a gentileza de acompanhar. Romanos capítulo 1, todos encontraram? Vou ler e quero que você acompanhe por gentileza. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por meio de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentis, de cujo número sois também vós, repita por favor, chamados. 1, 2, 3, chamados. Mais uma vez. Mais forte. Para abalar o inferno agora. Aleluia. Para serdes de Jesus. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua preciosa e santa palavra. Agora pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados e que possamos, Deus, ser usada como um canal de bênção nesta hora, onde estamos diante da tua igreja. Fala aos nossos corações, com poder, com graça, com autoridade, com unção, e que toda mente aqui presente esteja cativa ao poderio do nome do Senhor Jesus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, mas antes de sentar, olha para o companheiro aí do seu lado e fala, não tem jeito. Fala para ele. Deus te chamou pelo nome. Não adianta fugir. Não adianta querer se esconder. Deus sabe o teu nome. Agora senta em nome de Jesus. Aleluia. Deus é Deus de chamamento. Chamamento, segundo o dicionário, é ação ou efeito de chamar. Chamar é nomear, é invocar, é convidar. Chamado é apontar. Chamado é escolha. Deus é Deus que chama, e chama pelo nome. E tem um detalhe, viu? Deus não chama ninguém por apelido. Deus não chama ninguém por sobrenome. Deus não chama ninguém por pseudônimo. Deus não chama ninguém por codinome. Deus só chama pelo nome. Salmo 147, 4 está escrito assim: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Isaías 42, 5 diz: assim diz o Senhor que te criou, que criou os céus e os estendeu e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Vale dizer, amados irmãos, que nós estamos no Big Brother de Jeová, antes mesmo de nascermos, porque ainda em substância e em forma, Ele já sabia quem seria você. Ele sabe o número de cabelos que tem na sua cabeça, e os carecas não se preocupem, porque eu acho que Ele teve uma solução para isso antes. Então Deus tem solução para tudo, e você precisa ouvir a voz do Senhor. Mas, Lucimar, por que Deus chama a gente pelo nome? Nosso Deus é Deus de propósito. E eu consigo compreender propósito através de 3 outras palavras. Propósito, vontade de Deus. Propósito, conselho de Deus. Propósito, palavra de Deus. Porque nosso Deus é o Deus que chama para cumprir seus propósitos. E nada, absolutamente nada, pode frustrar os planos de Deus. Então, Deus nos chama pelo nome, primeiro, para que eu e você possamos constatar a sua presença.
E é por isso que a Bíblia é sensacional. É um livro inerrante, é um livro imutável, e é o único livro que quando você abre, o autor se faz presente. E ele está aqui, agora, nesse exato momento, sondando o teu e o meu coração, e dizendo: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, porque o nosso Deus é Deus de resposta. Então você fica ligado. Primeira coisa, chama pelo nome para provar a sua presença. Chama pelo nome para demonstrar o seu domínio. Chama pelo nome para que nós possamos constatar o seu poder sobre todas as coisas. Salmo 50, verso 1 diz: o Deus Todo-Poderoso, o Senhor falou e chamou a terra, desde o nascimento até o acaso. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. E aí, numa retrospectiva bíblica, eu tenho chamado pelos nomes, preste atenção: Noé, Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Samuel, Saul, Davi, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Jonas, os apóstolos, Paulo de Tarso, Maria, mãe de Jesus. E diga aí para o seu companheiro: você também. Tem jeito não. Não adianta querer entrar no criado mudo, porque Deus te achou hoje, em nome de Jesus. E aí eu lembro agora que nós fizemos uma visita agora há pouco, e uma família, não sei se estão aqui, está aqui a Lucélia, não está. E aí, todos desviados, e nós fomos lá, e o pai dela, já um senhorzinho de idade, muito preocupado, ele falou: mas menina, como é que vocês acharam a gente? Eu digo: porque papai estava de olho no senhor faz tempo. Porque a gente desiste de Deus, mas Deus não desiste de ninguém. E ali aquela família pôde retornar para o Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus não esquece nome nem endereço de ninguém. Deus chama pelo nome para que nós possamos estar glorificando o seu nome a cada dia. 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, rapidamente eu quero discorrer sobre alguns chamados que Deus colocou no meu coração. O primeiro chamado que eu quero destacar nessa noite é o chamado da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertardes, verdadeiramente sereis livres. E aí eu quero dar uma rápida pincelada para você ter uma ideia de quem era Lucimar. Lucimar era uma pessoa arrogante, prepotente, que achava que poderia resolver o mundo. E a gente tem essa natureza humana que quer falar sempre mais alto. E eu tinha 3 perguntas que me consumiam. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou depois que eu morrer? E em busca dessas respostas, eu fui a praticamente todas as religiões que você possa imaginar. Eu estive na macumba, eu estive no candomblé, eu estive na magia negra, eu estive no budismo, eu estive nas Rosas Cruzes, eu estive na catequese de Santo Tomás do Aquino. E aí eu aprendi que nem todos os caminhos levam a Deus. E um dia eu recebi de alguém que eu não sei quem é, o Evangelho segundo escreveu João, na forma de bolso, onde no interior de meu quarto eu tive um encontro com o Senhor Jesus. E aí ele me disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ali nos apaixonamos, e estou já desde 89 na presença dele, trabalhando para ele, e não querendo desviar nem para a direita nem para a esquerda. Só que eu tinha um problema, pastor. Eu achava também o meu testemunho tão sem gracinha.
E eu hoje aqui vendo as irmãs, eu aqui, Jesus, que coisa linda, meu Deus. Olha de onde o Senhor tirou essas irmãs, eu não tenho nada para contar, Jesus. Aí vem a irmã, aquela pastora, né? Porque eu também achava meu testemunho tão xoxinho, tão sem gracinha. Vem o Senhor, eu falei, Jesus, como o Senhor fala. Porque para Deus, os testemunhos pouco importa. O que Ele quer é a disponibilidade do seu coração para servir e fazer aquilo que Ele tem como propósito na vida de cada um de nós. E aí, eu aprendi a lição hoje aqui, para a glória do Senhor, que não existe testemunho de sua menos importância. Para Deus, todos os testemunhos são importantes, pois eles revelam o poderio do Senhor Jesus na vida daquele que se rende a Ele. Então, primeiro chamado, o chamado da verdade. Cristo, a verdade que liberta. Colossenses 1,13 está escrito assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Daí porque, quando alguém me pergunta, Lucimar, qual é a sua religião? Irmãos, como eu gosto dessa pergunta. Hoje eu encho a boca para dizer, a minha religião é a religião do túmulo vazio. Porque você vai aí em qualquer outra religião, quem inventou, quem criou a religião, se você for no cemitério, os ossinhos estão lá, a cinza está lá. Mas quando você vai a Jerusalém, como eu estive lá em 2007, você chega ao túmulo de Jesus e lá está uma placa, Ele não está aqui, Ele ressuscitou dos mortos. Isso faz toda a diferença na vida daquele que professa o nome do Senhor Jesus. Então, o chamado da verdade. O segundo chamado é o chamado da obediência. Nós vamos à escola para aprender o ABCD. E na escola de Jeová nós temos que aprender o obedecer. Obedecer o quê? Obedecer a Bíblia Sagrada, obedecer os mandamentos do Senhor, cumprir a vontade dEle. Filipenses 2,8 diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Porque o servo que não serve para ser servo. E nós temos que servir ao Senhor, sobretudo através da obediência. Por isso o profeta Samuel disse ao desobediente rei Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Hebreus 5,8 diz, embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então nós temos que aprender como Jesus, sermos imitadores do Senhor no quesito obediência. Terceiro chamado é o chamado à santificação. Parece nome de remédio, né? Aqueles biotônicos Fontoura antigamente. Santificação. Santificação que eu e você precisamos ter. Ou seja, nos separar, nos consagrar, termos intimidade com o Senhor, temer ao Senhor, servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, reconhecendo que só Ele é Deus e que nós não queremos outro Deus que não seja o Todo-Poderoso de Israel. E aí, 1 Coríntios 1,2 está escrito assim, chamado para serdes santos. Mas tem uma gente teimosa, que só o sangue de Jesus. Aí você vê corintiano, você vê palmeirense, você vê flamenguista, você vê tudo aí, totalmente fora da palavra, porque se você é santo, você é bíblico. Sede santos, porque santo é o Senhor vosso Deus. Eu nem vou perguntar os desobedientes que eu já vi que deve ter aqui, depois nós conversamos através da oração. 1 Pedro 15,16. Porquanto escrito está, sede santos. Não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Porque eu sou santo. Então a santificação, amados irmãos, é necessária.
Só que nós não fomos chamados para sermos corintianos, palmeirenses, ou seja lá que tipo de time for. Nós fomos chamados para a seleção de Jesus. Aquela que nunca perde, aquela que não tem substitutos, aquela onde você sempre é aquele que precisa estar no campo, guerreando e batalhando para o reino dele. O quarto chamado que eu quero destacar nesta noite é o chamado do ide. Não é o chamado da AID. Tem gente que pensa que é o chamado da AID. Não é da AID. É o chamado do ide. Ide. Mateus 28:19. Ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é o nosso dever. Essa é a nossa obrigação. Põe a mão no seu coração. Está batendo aí, irmão? Está batendo, está fazendo tum-tum? Se não está, vem aqui, nós vamos orar para ressuscitar em nome de Jesus. Porque o nosso coração faz tum, tum, tum. O coração do Senhor bate almas, 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 almas. E ainda há lugar no céu. Mas é preciso que eu e você acordemos para esta realidade, de que Deus conta com as nossas vidas para fazer a obra do Senhor. Então é importante que nós tenhamos esta consciência, porque no mundo existe apenas dois tipos de coração. Eu não sei se você sabe. Um coração com Cristo, um missionário. Um coração sem Cristo, um campo missionário. Então diga para o seu irmão, não tem jeito, você tem que ser missionário. Fala aí para ele. Não adianta. Tem que ser missionário, meu filho. Não tem como correr. Não quer dar outra. Você tem que falar de Jesus. Porque como eu disse inicialmente, missão se faz indo, contribuindo e sobretudo orando. Faça uma lista das pessoas que você quer que sejam salvas. Quando eu cheguei aqui, cadê o irmão Vitor Hugo? Está ali. Deus responde ou não responde? Sim ou não? Pois é. Quando eu cheguei aqui, tem até o louvor que fala, quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava, né? Mas não é nada disso. Então, o irmão Vitor Hugo falou assim, eu queria muito fazer a visita, mas a minha mulher não quer. Cadê Glorinha? Glória? Oxe, nós fomos para onde? Fomos para a maior delegacia que eu conheço, Joelho, Dorinha, vamos orar para essa abençoada em nome de Jesus, que eu não saio daqui sem fazer essa visita. Quando foi hoje, pastor Antônio, quem mais foi? E Tereza, está ali de prova, levanta minha filha para esse povo ver que eu não estou mentindo, que eu falo a verdade. O que aconteceu com a mulher de Vitor Hugo? Aceitou Jesus, porque Deus é Deus de resposta. Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Mas nós precisamos viver a palavra de Deus, honrar os princípios bíblicos, andar de joelho, porque de joelho é melhor. A oração é o suor da alma. Então não esquece não, irmão, eu estou tão feliz. Eu não cheguei a ver sua esposa, mas Deus sabe da felicidade do meu coração, de saber que nós tivemos essa vitória para a honra e para a glória dEle. Não é para nós que viemos aqui nesta missão de estarmos trabalhando nesses últimos dias e nessas últimas horas. Como eu não quero cansar vocês, porque eu não falo quase nada, eu sou muito tímida, então eu quero terminar com um testemunho que eu amo demais. Tinha um pastor do interior de São Paulo, uma cidade muito pequenininha, e ele era um homem de missões, um homem com coração em missões. Só que a cidade era muito pequenininha, não tinha uma igreja, um espaço maravilhoso como vocês têm aqui. E ele sabia do poder da oração, na madrugada buscando ao Senhor, Senhor, dá-me um lugar, porque eu quero fazer um grande culto de oração, mas não há espaço. Onde eu posso fazer? Observe que o único espaço maior que havia naquela cidade era um centro de macumba. Então ele está, Senhor, dá-me um lugar, Senhor, mostra-me um lugar. Na alta madrugada o Senhor diz a ele, pede o centro emprestado.
Ele disse, isso não é Deus falando, isso é o diabo. Como eu vou pedir o cetro emprestado? Mas continuou, e vai, não vai, vai, não vai. Lembra que o chamado é obedecer. Então, ele foi. De manhã, olha ele lá na porta da macumbeira. Aí ela abriu a porta. Pastor, o que o senhor está fazendo aqui na minha casa essa hora? Eu vim conversar com a senhora. O senhor veio conversar comigo. Os seus crentes passam por mim, nem cumprimenta, só diz que eu sou filho do diabo. E agora o senhor veio bater na minha porta para conversar comigo? Eu vim conversar com a senhora. Ah, pois não, entre então. Entrou. Sente, o que o senhor deseja? Olha, dona fulana, eu vim aqui pedir o seu terreiro emprestado. Eu vim pedir o seu terreiro emprestado. Não, pastor, o senhor está com brincadeira, né? Não, estou falando sério. Eu vim pedir o seu terreiro emprestado. Quem mandou? Aí ele disse, Jesus. Quem? Jesus mandou eu pedir o seu terreiro emprestado. Pastor, quem mandou? Jesus. Aí ela pensou alguns minutos e disse, foi Jesus mesmo. Foi Jesus mesmo. Está aqui a chave. Pega a chave, faz o que o senhor tem que fazer lá. E tá. O pastor saiu de lá, fez um culto, acho que foi uma mini cruzada que nem essa aqui. Meu Deus do céu, foi tanta gente vindo para Jesus. E foi aquela maravilha. E o pastor querendo que o povo fosse embora, como aqui a gente querendo que o povo fosse embora. E eu falei, menina, bota aí umas vassouras para cima, para ver se esse povo vai embora, em nome de Jesus. Que não sai daqui. Mas glória a Deus, aleluia, porque é comunhão e começão, né, pastor? Onde crente está? Pois bem. Terminou o culto, ele foi lá, entregou a chave para ela. Irmãos, contados exatamente 30 dias, olha a macumbeira na casa do pastor. Ele abriu a porta, ficou branco, viu que era ela, falou, meu Deus, ela vai pedir a igreja emprestada e eu não vou poder emprestar. Aí, pastor, eu vim aqui falar com o senhor. Pois não, minha senhora, o que foi que aconteceu? Eu vim dizer que o senhor estragou o meu terreiro. Como eu estraguei o seu terreiro? Eu tomei a maior cautela, eu observei tudo, o maior cuidado, para não danificar em nada o seu terreiro. Pois é, mas o senhor estragou o meu terreiro. Aí ele disse, pois bem, a senhora diga aí no que nós estragamos, porque eu vou pagar todo o prejuízo. O senhor estragou o meu terreiro, porque agora a gente chama o preto velho e ele não desce mais. A gente invoca a pombagira e ele não vem. A gente chama o caboclo e ele não desce. Então o senhor estragou o meu terreiro. Está aqui a chave, eu quero que o senhor faça de lá uma igreja e vem todo mundo comigo para ser crente. Em nome de Jesus. Por quê? Porque ele teve a obediência ao ouvir a voz de Deus. E nós precisamos ter esta sensibilidade. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que Deus está falando essa noite para mim e para você? Me empresta o teu pé. Me empresta o teu pé para levar a palavra. Me empresta o teu carro para trazer as pessoas à casa do Senhor. Me empresta a tua voz para glorificar o nome do Senhor. E nós precisamos estar atentos para isso. Porque Deus é Espírito. E não adianta ficar com aquela oração, visita Senhor, oh abençoado, se tu não coloca o pé no caminho, não vai lá, como é que o Senhor vai visitar? Você tem que fazer a sua parte, e o Senhor fará a parte dele. O impossível é com ele, e o possível somos nós que temos que fazer. Então louvado seja Deus, que você tenha entendido que a sua missão aqui na terra não é ficar, ó dia, ó dor, ó azar, porque tem uns crentes que meu pastor fala, pastor, que só dá para chamar de irmão por causa de Jesus. Porque a vontade que você tem é que vá para a glória mais cedo. Porque pelo amor de Deus, não dá para nada, não quer fazer nada, só sabe arrumar encrenca, é aquilo, nem trabalha, só dá trabalho para o pastor. Então, esses precisam ter um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor Jesus. E eu quero terminar com um desafio.
Quantos dos senhores e senhoras que estão aqui nessa noite e já tiveram o privilégio de apresentar alguém para Jesus? Levanta a mão aí, para eu ter uma noção. Oh, glória a Deus, até que a igreja aqui tem um bom número. Mas ainda falta gente. Ainda falta. E é com você que Deus conta. E é você que Deus está esperando. E é você que Deus quer na obra. É você que Deus quer na oração. É você que Deus quer nas cruzadas. Sabe por quê? Eu ouvi desse pastor o que eu digo sempre. Jesus é a pessoa mais simples que eu conheço. Nós é que complicamos. Então, não diga, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não fiz teologia. Mas sabe uma forma simples de fazer missões? Fique de pé, por favor. Olha para o companheiro que está do seu lado. Dá um abraço nele agora. Vê se você consegue sentir o coração dele. Vê se o coração dele está junto do teu. Porque se nós estamos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros. Aproveite agora para abacucar o seu irmão aí. Porque o abraço cura, o abraço sara. A medicina já comprova isso. Então, coisinha de Jesus. Tu não sabe falar, tu não sabe pregar, mas tu sabe abraçar. Abraça em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado e muitas vidas possam ouvir a sua presença para a glória dele mesmo, amém? Que o Senhor possa nos abençoar e mais uma vez, quebrando o protocolo, Deus gosta tanto de adoração, que Ele nos fez dotados de um instrumento de 10 cordas, que são as nossas mãos. E agora nós vamos aplaudir, porque a palavra do Senhor diz que tudo deve ser para a honra e para a glória do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor, porque Ele é Deus, porque Ele nos amou, porque as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Eu quero mais uma vez agradecer e não se esqueça, Jesus quer usar você, do jeitinho que você é, da forma que você é. Não precisa ficar envergonhado. Vocês ouviram aqui o testemunho da nossa irmã Tereza, alguém que Deus tem levantado, tem andado comigo, tem me ajudado sobremaneira. E o que eu acho legal de Deus é isso. Ele nos ensina a fazer a obra dele, a fim de que possamos ensinar a outros a também fazerem a obra do Senhor e assim compartilhar, porque como eu costumo dizer, até o açúcar sabe que a união faz a força. Se você quiser cooperar, o Espírito Santo está dentro. E aí a gente tem que ter aquela atitude daquela nação que eu amo só pelo sangue de Jesus, que diz assim, é nós, mano. Sabe, você tem que ter essa disposição do é nós, mano, e ir buscar as almas, trazer para a casa do Senhor, trazer para a presença do Senhor, porque esta palavra, Provérbios diz, 23:10, se eu não estou enganado, o fruto do justo é árvore de vida, quem ganha almas, sábio é. Então, terminando, fala para o teu irmão do lado aí, seja sábio, não se esconde mais, vai trazer alma para Jesus, em nome de Jesus, amém? Meu pastor, muito obrigada, Deus abençoe, até uma próxima oportunidade, querendo o Senhor.